Hoje a gente vai falar sobre um caso particular de seleção de modelos, que é seleção de variáveis, né, e laço. Então, esse é um caso particular, que a princípio a gente poderia usar as ferramentas que a gente desenvolveu anteriormente, mas a gente vai ver que dá para usar algumas coisas melhores. Tá? Então vamos começar com um problema aqui real, né, de um artigo que eu vi recentemente, em que os pesquisadores desse artigo estavam fazendo era tentar avaliar a resistência de diferentes mutações do vírus do HIV, né, a um certo medicamento, né? Então, o que se media, né, nesses vírus era o aminoácido que eles tinham em cada uma das posições, tá? E aí, então só para mostrar aqui, numa figura, esse aqui é o conjunto de dados, a barrinha aqui é proporcional ao valor do Y, que é a variável resposta, é o quanto ele reagiu, em um certo sentido, ao medicamento. E o que tem nas cores aqui são quais aminoácidos ele tem em cada uma das posições, tá? Eram 100 colunas esse banco, aí você tinha alguma coisa do tipo 90 observações. E o que eles queriam fazer era ajustar uma regressão linear, tentar relacionar o Y com esses aminoácidos, tá? Bom, a gente sabe que o método de mínimos quadrados não pode ser, não tem como ele ser usado para o banco de dados em que você tem menos variáveis que você tem mais variáveis que observações, né? E o motivo disso é que a matriz x transposto x, ela não é invertível, né? Você não consegue inverter ela. E o motivo, né, disso acontecer é porque se você estiver ajustando vamos dizer que você tem duas variáveis aqui, né? Então, x1, x2 e o y. Se você estiver ajustando, por exemplo, um plano aqui com só 2 pontos, existem infinitos planos que passam por esses 2 pontos. Né? Então, existem infinitos estimadores, infinitos betas, que vão te dar um erro quadrático médio de 0. Né? Então, é por isso que você não consegue inverter o x transposto x. Não existe solução única. E aí a questão é como que a gente poderia fazer isso. Tá? Em geral, né, a gente gostaria de, em um problema de regressão linear, não usar todas as variáveis. Né? O que quer dizer não usar todas as variáveis? Na prática é ter vários betas estimados como sendo zero. Isso daqui é algo desejável. Por que isso é desejável? Então, voltando nas aulas anteriores, a gente viu que, então vamos olhar a fórmula só para lembrar, o risco preditivo é basicamente viés quadrado mais variância mais o erro inevitável. Né? E que se você tiver muitas variáveis, o que acontece é que a variância do seu modelo vai se tornar muito grande. Então, o modelo com muitas variáveis, ele não é bom porque ele tem variância grande, então o erro preditivo vai ser alto. Tá? Então, em geral, mesmo que todas as variáveis sejam realmente relevantes, ou seja, você tem um modelo que, de fato, a natureza realmente usa todas essas variáveis para explicar a sua resposta, não é legal usar todas as variáveis em geral no modelo, porque você vai ter um modelo com variância muito grande. Tá? E, além disso, a gente espera que, em muitos problemas, né, várias variáveis têm pouca relação com a variável resposta. Né? Então, é muito comum você medir muitas coisas em cada observação, muitas variáveis, e várias delas não terem relevância, elas serem independentes da variável resposta condicional às demais. Né? Então, faz sentido para eu tentar diminuir a variância do meu modelo, né, e aumentar o poder preditivo, eu tentar jogar algumas variáveis fora. Né? De novo, jogar a variável fora quer dizer estimar o beta como sendo zero no contexto de regressão linear. Tá? Então, resumindo, aqui a gente está num contexto em que eu quero eu quero ajustar o modelo do tipo g de x igual a beta transposto x, né? Eu quero estimar esse beta, mas o que eu estou falando aqui é que é legal eu estimar, nessa minha estimativa do beta, eu jogar fora várias variáveis, né? Ou seja, tomar o beta e chapéu como sendo zero para vários i's, porque isso vai diminuir a variância do meu modelo, mesmo que introduzindo um viés, e assim você vai conseguir um erro preditivo menor. Tá? Então, a gente viu esse fenômeno no contexto de regressão polinomial, mas ele é geral. Em geral, você quer um modelo que não seja super complexo, justamente para não ter overfitting, não ter uma variância grande. Tá? Então, a gente vai ver como que a gente pode fazer isso nesse problema. Então, agora a gente vai falar só sobre regressão linear e o problema, então, de
criar um modelo que jogue fora vários betas. E, em particular, isso é essencial se você tem um número de variáveis, né, D maior que N. Né? Se você está nesse contexto, não tem nem como você ajustar mínimos quadrados. Você tem que jogar fora variáveis, senão não tem como. Mas mesmo que o D seja menor que o N, vale a pena, em geral, você estimar vários betas como sendo zero. E a gente vai, ou pelo menos, a gente vai ver o que isso quer dizer, tá bom? Então, tá aqui só para lembrar, né? Conforme você aumenta o número de variáveis no modelo, em geral, a variância cresce e o viés diminui. Né? Então, você tem um ganho em aumentar variáveis e uma perda. Né? O ganho está aqui e a perda está aqui, e dependendo do seu tamanho de banco de dados, etc., vale a pena ou não vale a pena até certo ponto você aumentar o número de variáveis do seu modelo. Então tá, então como eu posso resolver esse problema? Então vamos pensar nesse problema especificamente, o que eu poderia fazer usando o que a gente já sabe. A princípio, né, a gente poderia criar agora uma classe aqui de modelos que são todas as possíveis regressões lineares usando os subconjuntos de variáveis que eu tenho. Né? Eu tenho D variáveis, eu poderia pensar, então, em primeiro só ajustar a regressão que usa o intercepto, não usa as covariáveis, a regressão que usa só a primeira variável, a que usa só a segunda, até a que usa só a última. Né? Então, eu tenho D mais uma, então aqui eu tenho uma regressão, aqui eu tenho mais D, né? Aí eu ajusto a regressão que tem a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a primeira lá, e a primeira e a última. Né? Depois a segunda e a terceira, a segunda e a quarta, e todas. Né? Todas que têm duas variáveis. Depois todas que têm três variáveis. Depois todas que têm D variáveis, que é uma só de novo. Tá? Eu poderia pensar, então, em ajustar todas essas funções de regressão, e aí usar as ferramentas que a gente viu em uma aula anterior, né, de seleção de modelos, para selecionar o melhor desses modelos. Pode ser usando data splitting, né, então a gente ajusta esses caras usando o treinamento e avalia o poder preditivo no conjunto de teste, ou poderia ser usando um critério de penalização tipo AIC. Tá? Qual que é o problema? Né, o problema de usar essas ideias aqui, nesse contexto específico de seleção de variáveis, é que eu tenho 2 elevado a D modelos na minha classe G. Né? O número de elementos da minha classe G é 2 elevado a D, porque cada variável pode estar ou não estar no modelo, então a primeira pode estar ou não estar, a segunda pode estar ou não estar, até a última que pode estar ou não estar, né? Certo? Então, por isso que eu tenho 2 elevado a D modelos. E 2 elevado a D é muito grande, né? Se eu tenho D igual a 30, né, eu tenho aproximadamente 1 bilhão de modelos. Imagina ajustar 1 bilhão de modelos em um computador, é muito lento. Se D é igual a 100, são mais modelos que átomos no universo. Né? Não tem como eu ajustar todos esses modelos, impossível. Tá? O crescimento, então, com D é polinomial. Desculpa. Ele é exponencial, né? É 2 elevado a D. Então, rapidamente, isso aqui explode, você não consegue ajustar todos os modelos que você gostaria. Então, não é legal usar essa abordagem. Tá? Então, tem uma solução para tentar contornar esse problema, que é uma heurística, que é o stepwise. Né? O stepwise reduz aproximadamente o custo computacional para D quadrado, né? Que é muito mais factível de se fazer. Né? Então, deixa eu explicar o stepwise, uma versão do stepwise aqui em particular, o forward stepwise, para quem nunca viu. Então, a ideia é a seguinte: primeiro eu vou ajustar o modelo que tem só o intercepto, certo? Então, esse é o primeiro passo. Aí, no segundo passo, eu vou ajustar D modelos. O modelo que tem o intercepto mais a primeira variável, tá? O modelo que tem o intercepto mais a segunda variável, até o modelo que tem o intercepto mais mais a última variável. Então, ajusto esses D modelos. Dentre esses D modelos, eu vou escolher o melhor deles. Né? Vamos dizer que o melhor foi esse segundo. Tá? Agora, uma vez que eu escolhi esse segundo modelo, eu não vou tirar a segunda variável mais desse modelo. Ah, só um parênteses, o que quer dizer esse seu melhor modelo? Bom, aí eu posso estar usando tanto data splitting quanto penalização. Né? Eu tenho um critério numérico de quão bom cada um desses modelos e eu escolhi o melhor deles. Né? Então, eu estou estimando o risco de cada um deles e pegando o que tem menor risco estimado. Tá? Então, vamos dizer que foi esse daqui, nesse segundo passo, que foi o melhor. No terceiro passo, agora eu vou ajustar todos os modelos que têm necessariamente o x2 e mais uma variável. Então, o que tem o x2 e o x1, o modelo que tem
o x2 e o x3, até o modelo que tem o x2 e o xd. Né? Então, aqui eu ajustei D modelos, aqui eu vou ajustar D-1 modelos. Né? E aí eu vou escolher o melhor de novo. Né? Então, eu calculo risco, estimo o risco usando para cada um desses modelos. Vamos dizer que eu escolhi esse daqui, esse me deu o menor risco estimado, e a partir desse momento eu só vou contemplar modelos que têm a segunda e a última variável. Né? E assim eu continuo procedendo. Né? No final do dia, eu vou ter uma lista de modelos, vou ter uma lista que tem o melhor modelo só com uma variável, o melhor modelo só com duas variáveis, o melhor modelo só com 3, só com 4, etc. E eu posso escolher o melhor deles. Tá? Aqui eu reduzi o custo computacional absurdamente, porque eu não contemplei todos os modelos. Por exemplo, uma vez que o x2 foi escolhido, eu nunca mais nos passos seguintes vou olhar para o modelo X, que tem x1 e x3. Né? Todos os modelos de duas variáveis que eu olhei têm necessariamente x2. Então, esse modelo que só tem x1 e x3 nunca mais vai ser olhado. Então, eu cortei vários caminhos que eu poderia ir. É uma heurística, isso pode funcionar, pode não funcionar. Mas é mais rápido do que olhar todos os 2 elevado a d modelos. Né? Então, essa heurística é chamada de forward stepwise. Existem várias variações, backward stepwise, forward backward, backward forward, e por aí vai. Né? Então, aqui eu consegui reduzir o custo computacional para basicamente d quadrado, né? Na verdade, é isso daqui, que é muito menor. Então, enquanto para 20 variáveis eu tinha 1 milhão de modelos, 1 milhão de submodelos no total, agora eu caí para 211 com essa heurística. Eu tenho que ajustar muito menos modelos. Tá? Então, essa é uma forma de tentar resolver o problema. Né? Bom, primeiro, por que isso não é tão legal? Né? Primeiro, porque isso ainda pode ser lento, se o D for grande. Né? Então, vários problemas que a gente vai trabalhar no curso, tipo texto, imagens, o D pode ser 100 mil, 1 milhão, né? Então não dá para você fazer isso. E também os stepwise não tem muitas garantias de que o melhor modelo de fato vai ser encontrado, é uma heurística só. Então essa é a primeira maneira, que é a maneira mais tradicional de se resolver o problema em estatística. Agora a gente vai ver uma segunda ideia, né, uma alternativa, que é o laço. Tá? Vamos só, antes de ver o laço, entender mais ou menos um pouquinho melhor o que a gente está fazendo aqui com o stepwise. Né? Vamos, na verdade, nem com o stepwise, vamos pensar na busca pelo melhor subconjunto. Então, a gente estava procurando aqui. Então, a gente está minimizando uma estimativa do risco. Né? Então, vamos chamar de G de beta a regressão linear que usa como estimativas para os coeficientes beta. O que a gente está procurando, no fundo, é encontrar o beta que minimiza a estimativa do risco. Qual a estimativa do risco? A estimativa que é dada, se eu estiver usando penalização com a IC, por erro quadrático médio do G de beta, mais a penalização dada pelo IC. Se vocês lembrarem, a penalização do IC, ela é basicamente K vezes o número de parâmetros do meu modelo. Né? O número de parâmetros do modelo, eu posso escrever como sendo a função indicador, a somatória da função indicadora de que beta I é diferente de zero. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quando a gente faz a heurística que eu falei anteriormente, de ajustar todos os modelos, os 2 elevado a d modelos, e procurar entre todos esses aquele que tem o menor IC, o que eu estou fazendo é resolver exatamente essa equação daqui. Eu estou procurando entre todos os betas possíveis aquele que minimiza a soma de quadrados mais o número de parâmetros, uma constante vezes o número de parâmetros, que é a cara da penalização do IC. Essa constante é 2 sobre n, etc. Tá? Então, é outra maneira de eu ver isso daqui. O problema dessa equação, né, é que você não tem um jeito rápido de resolver ela. Ela tem a sua somatória de variáveis indicadoras que fazem com que esse problema seja muito difícil de você resolver. Na verdade, a única maneira de eu resolver esse problema é investigando todos os 2 elevado a d modelos e olhando entre todos eles aquele que me dá o menor risco estimado. Tá? Então, eu não consigo fazer essa conta facilmente. É por isso que
a ideia da penalização com a IC, e olhar todos os subconjuntos, não é factível. Ela é tão lenta porque ela está resolvendo um problema muito difícil, né? E o stepwise é uma heurística para você resolver esse problema de minimização e não necessariamente você tem a solução ótima aí, tá? Mas essa equação, ela é muito interessante, porque o que ela está falando é o seguinte: a gente está olhando está procurando um modelo que, ao mesmo tempo, me dá um erro quadrático médio pequeno e que me dá poucos parâmetros. É a ideia de penalização que a gente discutiu anteriormente. Então, eu quero um beta que, ao mesmo tempo, preveja bem o custo de treinamento e, ao mesmo tempo, não seja muito complexo, tenha poucos parâmetros. Tá? Então, essa é a ideia, né, para resolver esse problema usando essa ideia de busca pelo melhor subconjunto. É exatamente esse problema que a gente está resolvendo, embora a maneira como a gente está descrevendo já é como a gente está resolvendo esse problema, e ele é muito lento, né? Isso que eu estou argumentando aqui. Bom, e o que isso tem a ver com o laço, que é o que a gente vai falar agora? A ideia do laço é a gente trocar esse termo de penalização, essa medida de complexidade, por uma outra medida de complexidade que, primeiro, vai fazer com que esse problema de minimização seja fácil de ser resolvido, né? Então a gente consiga resolver isso rapidamente, não precisa investigar esses 2 elevado a d modelos, e ao mesmo tempo, essa segunda noção de complexidade, a gente vai ver que ela faz até mais sentido, ou em determinados contextos pelo menos, ela faz mais sentido do que essa primeira. Tá? Então a gente vai trocar essa indicadora, aqui o número de parâmetros, por uma função que faz a coisa ficar mais rápida e que faz, que faz muito sentido como uma medida de complexidade. Qual que é o termo que a gente vai usar aqui? Então, vamos lá. Tá, então, tá aqui a busca pelo melhor subconjunto, né? Isso daqui não é o laço, certo? Isso daqui é o que a gente estava fazendo até agora. E o que eu estou falando é que a gente vai trocar esse termo daqui por um outro termo que mede melhor complexidade, que seja mais rápido de ser feito na prática, tá? A ideia é a seguinte: vamos dizer que eu tenho uma regressão estimada que é, sei lá, 3 mais 4 vezes x1 mais 0 vezes x2. Tá? E uma segunda, então vou chamar isso aqui de regressão estimada 1. E a minha segunda regressão estimada é 3 mais 4 vezes x1 mais, sei lá, 10 elevado a menos 1000 x2. Tá? Então, é um coeficiente muito pequeno multiplicando aqui o x2. Essas duas regressões estimadas, elas são virtualmente indistinguíveis, tá? Imaginando, sei lá, que o x2 esteja normalizado para estar entre 0 e 1, por exemplo, como eu tenho um coeficiente muito pequeno multiplicando o x2, ele ou zero dá na mesma. Mas para essa penalização que a gente usa no AIC ou no BIC, esses modelos são muito diferentes, né? Porque esse aqui tem 2 parâmetros diferentes de zero, e esse aqui tem 3 parâmetros diferentes de zero. Então, essa penalização não está capturando que um modelo pode usar pouco uma variável x2 e ele não captura que esse modelo é praticamente tem a mesma complexidade que o modelo que não usa a variável x2. Né? Essa penalização não captura isso. A ideia do laço, então, é trocar ela. Ela vai ser trocada por uma outra penalização que captura que a magnitude do coeficiente importa quando você está definindo qual é a complexidade de um modelo. Então, ao invés de usar isso, o que se usa no laço é uma constante vezes a somatória dos valores absolutos dos coeficientes. Né? E aí, usando essa métrica para medir a penalização, para medir a complexidade de uma função de predição, esses dois modelos se tornam muito parecidos. Né? A diferença da complexidade desse para esse é 10 elevado a menos 1000, que é praticamente zero. Então, eles têm a mesma complexidade, 3 mais 4, basicamente. Esses dois modelos têm a mesma complexidade, segundo essa outra penalização. Mas, segundo a penalização usada no IC, eles são muito diferentes. Então, de novo, o que o laço vai fazer? Ele vai trocar essa penalização por essa outra. Então, a ideia, então, é que se o beta I é muito pequeno, a covariável não contribui muito para a variância, né, do modelo. Então,
mesmo que ela não seja exatamente zero, isso não tem um papel grande aí na importância dela para o modelo. Então, o que o laço faz, deixa eu só colocar essa equação primeiro, é minimizar o erro quadrático médio mais essa penalização daqui. Né? Essa penalização aqui é chamada de L1, porque ela é a norma L1 do vetor de betas. Né? E essa formulação daqui, aqui esse lambda é uma constante, a gente já vai falar sobre como escolher ela. Mas então o legal dessa formulação é que ao mesmo tempo ela faz mais sentido para medir complexidade, né? Segundo, a solução para isso é fácil de ser encontrada, a gente não vai ver como fazer isso no curso, mas é rápido de encontrar isso, inclusive é rápido de encontrar isso para todos esses lambdas que você quiser, se você tiver interesse em vários lambdas ao mesmo tempo, né? E terceiro, essa solução tem muitos zeros, tá? Eu já vou explicar por que ela tem muitos zeros. Antes de falar que ela tem muitos zeros, deixa eu só colocar uma outra maneira que a gente pode expressar a mesma função objetivo, né? Que é essa outra daqui. Esse problema daqui de minimizar essa soma, ele é equivalente a você minimizar o erro quadrático médio sujeito à restrição de que a soma dos valores absolutos dos betas é menor ou igual que 1b. Né? Para cada lambda corresponde um b diferente aqui, tá? Mas a forma da solução disso é a mesma que a dessa daqui. E com essa fórmula é um pouquinho mais fácil da gente entender por que essa solução do laço tem vários zeros. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na solução do laço eu vou acabar com vários betas estimados como sendo exatamente iguais a zero. Né? Não é óbvio dessa formulação que de fato eu vou ter estimativas de betas que são iguais a zero. Mas acontece que tem. Tá? Então, não só vou ter um modelo com baixa complexidade, mas realmente vários betas vão estar sendo estimados como sendo iguais a zero. Então, deixa eu explicar por que isso daqui acontece. Deixa eu abrir para escrever. Então, vamos lá. Eu vou fazer um gráfico em que eu tenho aqui o beta 1, aqui é o beta 2, né? E vamos colocar aqui o ponto que minimiza o erro quadrático médio de verdade. Tá? Então, esse daqui, vamos dizer, é a solução de mínimos quadrados. Vou chamar de beta estrela. Tá? Ou, na verdade, eu vou chamar de beta chapéu para não confundir com oráculo. Beta chapéu EQM. Esse é o cara que minimiza a somatória de yi menos beta transposto xi quadrado. Tá? Agora o que eu vou fazer são as curvas de nível dessa função daqui, que é o erro quadrático médio. Né? Elas são basicamente elipses. Elipses são centradas aqui nesse ponto, tá? E o que a gente vai ver é qual que é a melhor solução para minimizar o erro quadrático médio, sujeito à restrição de que a soma dos betas é menor ou igual que b. Né? Então, a gente vai ver qual que é a solução para o laço. Tá? Então, se eu tivesse só minimizando o erro quadrático médio, essa daqui seria a minha solução. Né? Esse ponto aqui que é que minimiza essa soma. Como eu tenho uma restrição, quando eu estou resolvendo o laço, a solução vai ser outra. Então, deixa eu só tentar fazer um pouquinho melhor. Vamos escrever qual é a cara dessa região. Essa região ela tem a seguinte cara. Que é B. E aqui é B também. Esse daqui é o conjunto de pontos, o conjunto de betas, que satisfaz essa restrição. Tá? E o que a gente está fazendo quando a gente está resolvendo o problema do laço é encontrar entre todas as funções que estão, todos os betas que estão nessa região daqui, nesse losango, aquele que minimiza a soma de quadrados. Né? Então, se eu quiser ver geometricamente qual que é a solução, basta ir eu aumentando o valor da soma de quadrados e vendo quando que é a primeira vez que essas curvas de nível atingem esse conjunto. Eu sou um péssimo desenhista, mas se a gente fizer essas curvas direitinho, vocês podem fazer aí para ver. Ó, o meu desenho já ficou horrível. Mas se vocês fizerem direitinho essas curvas de nível, o que vocês vão observar é que praticamente 100% das vezes, a primeira vez que essa curva de nível atinge esse losango é numa dessas extremidades. Sempre vai ser em alguma dessas extremidades.
E o que essas extremidades têm de especial? O que elas têm é que nelas, um dos betas é igual a zero, né? Vamos dizer, eu garanto para vocês que isso é só um artifício do meu desenho ruim, que não parece que a curva de nível vai atingir esse losango numa dessas extremidades, mas vamos dizer que ele atingiu nessa extremidade. Nessa extremidade, eu tenho que o beta 1 é igual a zero, né? Então, se a primeira vez que as curvas de nível atingiram esse losango foi aqui, então eu vou ter necessariamente o beta estimado como sendo igual a zero, o beta 1 estimado. Tá? Então o laço vai me dar beta 1 chapéu igual a zero, se essa foi a primeira vez que eu atingi. Né? Se eu atingir a primeira vez aqui, o beta 2 estimado primeiro vai ser zero. Né? Em geral, isso vale no caso multivariado. Se eu tiver muitas variáveis, é a mesma coisa. Vários betas estimados vão ser iguais a zero. Tá? Então, o resumo aqui, apesar do meu desenho não ser convincente, é que quando eu estou resolvendo essa função objetiva, estou minimizando a soma de quadrados sujeito a essa restrição, eu vou ter vários betas estimados como sendo iguais a zero. Então, o laço, além de medir a complexidade de um jeito mais adequado, ele é interessante porque ele está selecionando variáveis, efetivamente. Ele vai me dar vários betas iguais a zero. Tá? Vamos só olhar um pouquinho mais para essa fórmula. Deixa eu apagar aqui. Vamos entender um pouquinho mais o que ele está fazendo. Então, essas duas formações são equivalentes. Essa daqui é interessante para olhar geometricamente o que está acontecendo, mas a gente vai ficar, em geral, com essa daqui. É um pouquinho mais fácil da gente absorver, talvez. Vamos tentar entender primeiro qual que é o papel do lambda, porque isso aqui vai dizer exatamente o que está acontecendo. Se eu escolher o lambda como sendo igual a zero, o lambda eu tenho que escolher. Já já a gente vai ver como que a gente escolhe. Se eu escolher o lambda como sendo igual a zero, esse termo daqui some, né? E aí o laço vai ser simplesmente minimizar a soma de quadrados. Eu vou cair no estimador de mínimos quadrados. A gente já viu. Então, lambda igual a zero continua o que eu tinha antes, que é o estimador de mínimos quadrados, que é um estimador que tem variância grande. Então, a variância é muito grande, mas a gente sabe que o estimador de mínimos quadrados tem um viés baixo. Em particular, se a regressão for realmente linear, o viés é zero. Tá? Se eu começo a aumentar o lambda, né, o comportamento vai mudar. Em particular, se o lambda for infinito, né, quando o lambda vai para infinito, o que eu vou ter é que essa soma vai ser dominada por esse termo. Tá? Então, se o lambda é infinito, vou fazer aqui. Para o lambda igual a infinito, essa soma vai ser basicamente esse termo. E esse termo ele é minimizado quando todos os betas são iguais a zero. Né? O meu vetor de betas vai ser igual a zero. Então eu tenho um cenário extremo em que o lambda é infinito, todos os betas vão ser zero, e o outro extremo, lambda é zero, eu tenho caio mínimos quadrados. Esse estimador em que todos os betas são iguais a zero, ele é exatamente o oposto do mínimos quadrados. Ele tem uma variância muito pequena. Por quê? Porque qualquer que sejam os meus dados, eu sempre vou retornar beta igual a zero. Ele nem usa o erro quadrático médio. Né? O lambda é muito grande, você está ignorando o termo que depende dos dados, que é esse daqui. Mas é claro, o viés desse estimador é gigante. Ele não tem nenhum compromisso com os dados, né? Com o processo gerador dos dados. Ele é simplesmente zero, sempre. Né? Então, lambda zero não é legal porque você tem variância grande e viés pequeno. Lambda grande não é bom porque você tem variância pequena e viés grande. Nos dois casos, o risco vai ser alto. Né? Então, o que a gente faz na prática? Tá? Eu já vou mostrar lá no Shine, deixa eu só mostrar aqui. Né? Na prática, a gente pode ir variando o lambda e vendo como é que varia o risco do modelo que eu obtenho. Né? Então, para cada lambda, eu vou ter um beta chapéu diferente. Vou chamar aqui de beta chapéu de lambda. Né? E aí eu posso ir lá e calcular, estimar o risco, usando as técnicas que a gente já viu, tipo data splitting, do modelo obtido, né? Do G que usa esse beta lambda. Né? Se eu fizer essa curva, eu vou ter um comportamento assim. Né? Aqui eu tenho mínimos quadrados, lambda igual a zero. Aqui eu tenho um estimador que está jogando fora todas as variáveis. Aí eu obtenho no final um estimador com lambda intermediário. Então o lambda está justamente fazendo o mesmo papel que o P fazia na regressão polinomial, que é tentar driblar o viés e a variância para ter um bom compromisso entre os dois e conseguir aí um risco pequeno no final. Tá? Vamos ver a coisa funcionando na prática aqui no Shine, para ficar mais claro o que está acontecendo. Então, olha só, aqui também eu fiz um exemplo simulado, eu gerei 50 modelos, 50 observações desse modelo,
né? É um modelo que eu forcei vários betas a serem iguais a zero, mas as mesmas conclusões valeriam, mesmo se eles não fossem exatamente iguais a zero. Eu coloquei iguais a zero, já vai ficar claro por quê, né? E a gente vai ver qual que é o ajuste que eu obtenho com o laço. Então, olha só. O que eu vou mostrar aqui? Aqui eu estou mostrando para cada coeficiente qual que é o valor. Por algum motivo não saiu o rótulo aqui, mas esse daqui é o valor do coeficiente estimado para cada coeficiente, né? E aqui é o lambda que eu estou usando, né? Esse aqui é lambda igual a zero. Para lambda igual a zero, eu tenho o laço, né? Desculpa, para lambda igual a zero, eu tenho um estimador de mínimos quadrados. Então, essas daqui são as estimativas de mínimos quadrados de cada um dos coeficientes. E aqui eu coloquei qual que é o risco real. Como eu estou gerando os dados, eu consigo calcular o risco real, né? Qual que é o risco real do estimador de mínimos quadrados, que é o laço com lambda igual a zero. E o que eu vou fazer agora é aumentar o lambda, ver como variam os coeficientes estimados e como que varia o risco de cada um dos modelos, tá? Então vamos lá. Ó, eu estou aumentando aqui o lambda, os coeficientes estão diminuindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por quê? A gente sabe que quando o lambda vai para infinito, eu estou forçando todos eles a serem iguais a zero, né? Então, no limite, se aumentar muito o lambda, todos vão virar iguais a zero. E aqui eu estou vendo como o risco está variando. Então, o risco deu uma melhorada no começo, mas aí ele já começou a piorar muito, né? Agora eu estou na situação de um modelo que tem só intercepto. O intercepto eu não estou penalizando, tá? Ele não entra na somatória. Então, aqui eu estou no extremo em que eu coloquei um modelo que só tem intercepto, é a média, né? Então, ele tem um risco muito alto, ele tem um viés gigantesco. Nesse outro extremo, então, eu tenho mínimos quadrados, que eu tenho um risco alto também. Aqui é o outro extremo, lambda indo para infinito. E eu tenho um meio termo aqui, em que eu consigo o melhor poder preditivo. Foi mais ou menos por aqui. Um pouquinho mais, talvez. Foi por aqui o melhor poder preditivo, tá? O modelo com o melhor poder preditivo que eu encontrei com laço, olha só, ele coloca quase todos os betas aqui para frente, do 6 para frente, como sendo iguais a zero. E, de fato, quando eu gerei os dados, eu falei para vocês, olha, o beta 6, beta 7, etc., eu fixei como sendo zero. E o laço recuperou corretamente que eles são zero, tirando um outro que ele errou a estimativa. Mas o que o laço fez, então, foi diminuir as estimativas dos betas, né? E, em particular, dos betas que estão muito próximos de zero, ele zera mesmo esses coeficientes, né? E aí eu consegui um poder preditivo melhor. Por quê? Porque eu diminuí a variância do meu modelo. Então, ainda que eu tenha introduzido um pouco de viés, o laço está efetivamente introduzindo viés na solução de mínimos quadrados, eu diminuo muito a variância e daí eu consigo um poder preditivo maior. Tá? Então, é isso aqui que o laço está fazendo, e é por isso que ele funciona bem. Tá? Então, de novo, para cada lambda diferente, o laço está me dando coeficientes de beta diferentes. Né? Eu estou plotando aqui quem são os betas estimados para cada possível valor de lambda que eu posso escolher. E aí eu escolho esse lambda com validação cruzada, que é o procedimento que a gente já viu, né, o data splitting, para encontrar entre todos os laços aquele que tem melhor poder preditivo. Então esse é o procedimento. Ele é muito mais rápido que mínimos quadrados. Desculpa, ele é muito mais rápido que eu ajustar todos os modelos, né, que tem 30 variáveis, que tem até 30 variáveis. Então se eu ajustar aqui, voltando no procedimento de melhor subconjunto aqui, eu teria 2 elevado a 30 modelos para ajustar. Enquanto que o laço é super rápido. Eu estou fazendo isso em tempo real, inclusive. Né? Ele é muito rápido de ser feito. Tá? Só fazer alguns comentários extras aqui sobre o laço. Então, o padrão do pacote que faz isso no R, né, o glnet, que é o que mais usado, a gente já vai ver no código no R, é padronizar as variáveis, para elas terem variância 1. Né? Isso é importante, porque aí a gente consegue, isso aqui realmente faz sentido, né? Essa somatória dos betas faz sentido se as covariáveis estão na mesma escala, aproximadamente. Tá? Então, o R padroniza elas automaticamente. Se você quiser, você não precisa fazer isso. Você então, tem várias variações do laço também. Você poderia penalizar um grupo de variáveis só, deixar uma sem penalizar, várias variações aí, tá? Então, o laço ele aumenta o viés e diminui a variância do estimador de mínimos quadrados, né, e por isso que ele acaba tendo um poder preditivo mais alto, tá? Deixa eu mostrar uma aplicação simulada também aqui, e depois a gente vai para uma real. Então, nessa aplicação simulada, eu gerei dados de uma regressão linear, assumindo normalidade, etc. Né, todos os coeficientes como sendo 1,
E depois eu gerei mais 15 variáveis não relacionadas a y, tá? Então eu tenho 20 variáveis no total, 5 são relacionadas a y e 15 não são. E aí eu ajustei todos os métodos que a gente viu aí nessa aula. Então, primeiro, todos subconjuntos. Né? No meu computador levou 1 hora e 20 minutos para rodar, aquele método que investiga todos os 2 elevado, nesse caso são 2 elevado a 20 modelos. Foi 1 hora e 20 para rodar. Deu um risco estimado de 0,3, né? E selecionou todas essas variáveis. Então, ele selecionou variáveis que realmente são importantes, né? Mas selecionou aqui um monte de variáveis que, na verdade, a gente, como gerou os dados, sabe que não tem importância, elas não estão associadas a y. Então, funcionou mais ou menos, né? Forward Stepwise, conseguiu reduzir o tempo de ajuste para 0,46 segundos, ficou muito mais rápido, né? E obteve exatamente o mesmo modelo. O modelo obtido aqui pelo Forward Stepwise foi o mesmo que o dos todos subconjuntos, então a heurística funcionou nesse sentido. Ela recuperou o modelo que a abordagem ingênua me daria, mas o tempo computacional reduziu, caiu um absurdo, né? Laço. O laço, meu computador levou 0,09 segundos, então foi aí 5 vezes menor, 4, 5 vezes menor que o Forward Stepwise, né? E, ao mesmo tempo, ele conseguiu um poder preditivo melhor, foi 0,25, e de fato ele selecionou as variáveis que deveriam ter sido selecionadas, as 5 primeiras. Né? As outras a gente sabe que elas não deveriam ser selecionadas porque elas têm coeficientes reais 0. Então o laço foi mais rápido, funcionou melhor. Né? E essa é uma aplicação com 20 variáveis só. Se eu tiver 1.000 variáveis, 100.000 variáveis, 1 milhão de variáveis, aí a diferença computacional do Forward Stepwise para o laço começa a ficar drástica também. Então, o laço realmente é muito legal. Tá? Existem muitas variações do laço. O laço é a mais simples, eu introduzi aí porque é um primeiro passo para quem quiser estudar mais a fundo como fazer isso. Tá? Mas tem muitas variações aí interessantes. Então, resumindo, em uma regressão linear, usar todas as variáveis vai te levar ao overfitting, no sentido de ter uma variância muito grande, muito maior do que precisaria ser, né? E o laço permite você escolher que variáveis colocar no modelo de uma forma muito mais rápida. Então, ele é legal porque ele não só diminui a variância, como também ele seleciona variáveis. Existem outros procedimentos, tipo regressão ridge, que diminuem variância, mas elas não selecionam variáveis. O laço consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Agora vamos ver um exemplo real de um banco de dados que a gente vai usar ao longo do curso. Então, esse banco de dados é um banco de dados da Amazon, ele está disponível no Kaggle, né, no site do curso tem o link, e ele é um banco de dados que tem resenhas, né, reviews de produtos feitos por usuários da Amazon. Então, tem um texto que tem o review desse produto e a nota que a pessoa deu para esse produto. O nosso objetivo aqui vai ser predizer a nota com base no texto que tem o review, tá? Então, a gente vai ajustar agora o estimador de mínimos quadrados e o laço e comparar esses dois. Tá? Então, eu vou ler o banco de dados. Eu estou pegando só 5.000 observações, né? E o motivo de eu estar pegando 5.000 observações é para eu conseguir fazer isso agora em tempo real, né? Alguns modelos que a gente vai ajustar conseguem ser usados para um banco de dados muito maior, outros não. O banco de dados original, se não me engano, tem... Eu acho que era meio milhão de observações, tá? Peguei 5.000 para conseguir fazer as coisas em tempo real. Bom, eu vou fazer um pré-processamento aí usando o Bag of Words. Então, basicamente, eu vou representar... deixa eu... Não, eu vou representar o meu banco de dados, cada texto como sendo a matriz que tem quais termos que aparecem. Tá? Então, o primeiro texto não tem a palavra able, não tem a palavra about, não tem absolutely, não tem actually, não tem at. O segundo tem, não tem nenhuma dessas, tem a palavra actually, né? E assim por diante. Né? Eu fiquei aqui, deixa eu só ver o tamanho, com 390 termos. Né? Então, eu fiz uma filtragem, eu só peguei os termos que apareciam em mais que 100 resenhas, né? Os que apareciam em menos que 100 eu tirei. Fiz algum pré-processamento de diminuir tudo para maiúsculo, etc. Depois vocês podem olhar com calma o código para ver esse pré-processamento. Tá? Eu vou fazer data splitting, né, dividir em treinamento, validação e teste, dividir aqui 60, 20 e 20%. E vamos ajustar os diferentes estimadores.
Vamos começar com mínimos quadrados. Para ajustar o mínimos quadrados, como eu não gosto muito da função LM do R, eu vou usar a função que ajusta o laço, né, o glmnet. Por quê? A gente viu que o mínimos quadrados é um caso particular do laço quando lambda é igual a zero. Então, já que eu vou ajustar o laço no final também, deixa eu já ajustar o mínimos quadrados, o laço inteiro, e depois pegar as estimativas para lambda igual a zero para obter o estimador de mínimos quadrados. Né? Só fazer um parênteses aqui, a função cv.glmnet, ela ajusta o laço para todos os lambdas dentro de um grid que ela especifica simultaneamente. Né? Na verdade, a maneira computacional que se ajusta ao laço é fazer a coisa simultaneamente, porque você aproveita a solução de um lambda para outro lambda que está próximo. Tá? Então, a gente vai colocar aqui a matriz X, a matriz Y, né? Esse alfa é igual a 1 diz para o glmnet que o que você quer é o laço. Se você não quiser, se você não colocar o alfa, ele vai escolher outro alfa, que quer dizer uma outra coisa, tá? Então, a gente vai ajustar o laço, eu quero alfa igual a 1, tá? Olha só, ajustando aqui o laço, e ajustou, pronto. Né? Então, ele ajustou esse objeto daqui, ele vai ter os betas estimados para todos os lambdas que ele usou. Né? Então, se eu olhar esse objeto aqui, tem todos os lambdas que ele criou no grid, são 80 lambdas, e ele tem os coeficientes estimados para todos eles. Tá? Se eu quero agora obter o mínimos quadrados, basta eu fazer um predict, né, para obter as predições, para um lambda igual a zero. Lambda igual a zero é mínimos quadrados, né, eu quero fazer as predições aqui para o conjunto de teste, tá aqui. Pronto, calculei as predições, esse aqui é o estimador de mínimos quadrados, né, então eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, nota real no eixo X versus nota predita no eixo Y. Ficou ok, né? Tem alguma, parece, associação, não é super forte. Se eu quiser estimar o risco aqui, eu fiz na mão, predito menos observado ao quadrado, a média, está aqui. Deu 1,54 a estimativa pontual do risco. Tá? Agora, para fazer o laço, eu vou usar o mesmo objeto que eu já tinha ajustado, que é o CV laço. Esse objeto, ele já fez validação cruzada internamente. Né? Se eu fizer um plot dele, só para ilustrar para vocês, o que esse plot mostra é como que o erro quadrático médio varia em função do lambda que eu escolhi. Né? Ele tem dois critérios de seleção do lambda, o que a gente aprendeu até agora é esse que minimiza o erro quadrático estimado. Né? Então isso aqui foi feito usando o tenfold cross-validation, mudando a função glmnet, dá para mudar esse critério. Tá? Esse lambda particular, ele vai selecionar em torno de 213 variáveis. Tá? Se eu pegasse um lambda muito grande, ele selecionaria poucas variáveis, e um lambda muito pequeno selecionaria muitas variáveis, que é aqui vai para o mínimos quadrados. Tá? E aí agora eu vou calcular a predição para esse lambda, que é o melhor lambda, segundo esse critério de minimizar a estimativa do erro, né, o 0,18. Aqui o predict, né, e aí eu posso calcular o risco estimado. Tá? Então, comparando aqui mínimos quadrados com laço, deu para ver que o laço melhorou mínimos quadrados, deu um erro preditivo menor no conjunto de teste. Né? Se eu quiser, eu posso inclusive olhar quais coeficientes são diferentes de zero. Tá? Então eu fiz aqui um código para pegar quais são os coeficientes diferentes de zero e fazer um gráfico. Deixa eu colocar o gráfico aqui para a gente olhar. Então, nesse gráfico a gente consegue ver os diferentes coeficientes. Então eu fiz o seguinte, eu plotei aqui na direita os coeficientes que têm beta estimado maior que zero, né, ordenados do maior para o menor. E aqui são os que têm beta negativo, né, estimado, também do maior, em termos de valor absoluto, para o menor. E esse gráfico é legal porque a gente consegue explorar um pouco melhor o que o modelo está fazendo do laço. Tá? Eu só peguei os coeficientes principais, né? A maior parte das estimativas é igual a zero, na verdade. Então, eu só peguei alguns que são estimados diferentes de zero com maior magnitude. Então, esses são os coeficientes que estão associados. Então, lembrando que a gente está predizendo a nota que o usuário deu para o produto. Então, o coeficiente ser positivo quer dizer que o indivíduo que usou essa palavra na resenha dele tem uma chance maior, ou a predição que a gente vai dar para a resenha dele é maior, tem uma nota maior, né, do que um que não tem essa palavra. Né? Então, isso aqui está mostrando que os coeficientes positivos, ou seja, as palavras que estão associadas a notas mais altas são delicious, highly, amazing, loves, great,
liked, happy, nice, certo? Faz muito sentido. Os coeficientes que são negativos, ou seja, que estão associados a nota baixa, são bad, money, nothing, a way off, maybe, né? Not. Então, são palavras que realmente têm uma conotação negativa nesse contexto, né? Então, olhando esses gráficos, a gente consegue ter uma ideia de que o modelo realmente está funcionando pelo que ele deveria funcionar, né? E eu quero voltar um pouquinho naquela discussão que a gente fez no começo do curso sobre poder preditivo versus interpretação, né? Aqui eu estou olhando o modelo, eu não estou tentando fazer uma inferência sobre o mundo, né? Eu não estou olhando o coeficiente estimado e falando, olha, se a pessoa usa delicious, a resposta média varia 0,4, nada disso é que o que a gente costuma fazer em inferência. Mas isso não quer dizer que interpretar o modelo não é bom, né? Olhar como que o modelo está tomando a decisão, essencialmente é isso que a gente está olhando aqui, né? Como é que ele vai atribuir a nota para certas palavras, né? Com base em certas palavras, é legal porque a gente consegue ter uma noção se o modelo está funcionando mais ou menos bem ou não. Se aqui tivesse aparecido um monte de palavra negativa, eu falaria, putz, talvez tenha alguma coisa estranha com esse banco de dados. Quando a gente falar de interpretação de modelos de machine learning mais para frente, né, interpretação de modelos black box, a gente vai voltar um pouco nesse assunto, né, mas aqui é só para falar que realmente ter alguma medida de interpretação, alguma insight sobre o modelo é útil, né, inclusive para você ver se tem alguma falha no seu banco de dados ou no seu método, se você fez alguma besteira, se você vai ter um poder preditivo realmente alto ou não em novos dados que possivelmente têm características diferentes. Olhando isso, a gente consegue ter uma noção. Poderia ser que esse banco de dados tivesse um viés muito grande, né? Por acaso, ele foi coletado num dia em que um produto deu problema e daí uma palavra muito específica apareceu nos reviews que não vai aparecer nunca mais porque o produto foi corrigido, né? E olhando esse tipo de gráfico, você consegue ter uma noção de diagnóstico se o modelo está razoável ou não, além da medida numérica do poder preditivo.